Saudações, irmãos. Nós vamos dar início a mais um tempo de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar o texto que se encontra em Mateus capítulo 13, nos versos 44 a 46. Então é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus, capítulo 13, versos 44 a 46, palavra de Deus que diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz, palavra que nós podemos ler, ó Pai, meditar nela, aprender mais de Ti, que é a nossa única regra de fé e prática. Então nós precisamos fazer isso, Pai, para vivermos conforme a Tua vontade, para servirmos o Senhor com integridade e fidelidade. Por isso nos ajude, ó Pai, nesse momento, quando nós lemos a Tua palavra, agora vamos meditar nela, fala ao nosso coração, instruindo-nos, ó Pai, no caminho que devemos andar e nos dando sabedoria para aplicar os Teus ensinamentos na nossa vida. Seja conosco nesse tempo que passaremos aqui, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos dar hoje essas duas parábolas, são parábolas bem pequenas, né? São ao todo 3 versículos, com o tema, né, o valor do reino. Então as parábolas são, de modo geral, né, narrativas que transmitem uma mensagem por meio de comparações. A Bíblia está repleta de parábolas, né? Jesus as utilizou para exemplificar, né, ou para explicar de uma maneira mais clara, mais próxima, né, das pessoas, algo que geralmente era desconhecido e, portanto, de difícil compreensão. Nesse caso, o reino de Deus, né, está sendo explicado aqui nessas duas parábolas. Por meio, então Jesus usa meio coisas conhecidas, né, para poder explicar essas coisas que às vezes não são tão simples de entender. Então o reino de Deus, por exemplo, que Jesus está explicando, é um reino que não é físico, mas ele é espiritual. Então como é que se aplica isso? Como é que funciona isso? Como é que é meu envolvimento nesse reino? Já que ele não é físico, né, mas é espiritual. Então toda essa realidade, né, no primeiro momento pelo menos, né, então toda essa realidade é mais bem explicada e fica mais clara por meio das parábolas. Jesus então usa bastante para poder trazer essa compreensão do reino e tantas outras que ele vai trazendo. Então ele usa elementos que fazem parte da realidade de quem ouvia, tornando, portanto, a explicação mais fácil de entender e mais clara para aquele público. O termo reino de Deus é frequentemente utilizado nos evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Apesar de que essas duas parábolas em específico, se não me engano, elas só estão no Evangelho segundo Mateus. Mateus é um dos evangelistas que mais dá ênfase à mensagem do reino de Deus, sendo que o reino é sempre associado ao tema da justiça. Nesse caso, nós lemos, né, e nos deparamos com duas histórias distintas, né, que ilustram o mesmo princípio do reino de Deus. Explicando um pouco melhor, então, essas passagens, a primeira parábola, o lavrador encontra uma propriedade que não era dele. Encontra numa propriedade que não era dele, né, um tesouro escondido. Esconder tesouros era uma prática comum na antiguidade. Era uma estratégia de ocultar tudo que as pessoas não queriam que fosse encontrado, principalmente ouro e moedas. Lembrando que não tinha ali esse conceito de banco, um lugar seguro para você poder armazenar o seu dinheiro. Então, se você tinha dinheiro guardado, era bom você esconder para evitar qualquer roubo, qualquer dor de cabeça. Nesse sentido, ou às vezes até para uma geração futura, né, uma espécie de segurança aí para você ter um dinheiro para frente. Então, não era de certo modo comum que se guardasse dinheiro, né, e algum bem precioso enterrado. Se o terreno não fosse do trabalhador, e o caso que aconteceu, né, e o cara achou dentro de um terreno que não era dele, se o terreno não fosse do trabalhador, o que ali era achado também não seria dele. Assim, não podendo se apropriar do tesouro, o lavrador da parábola, então, ele se apropriou do campo e de tudo que continha nele, para poder, enfim, tomar posse do tesouro. Mas para isso, né, foi necessário desapropriar de outros bens. Então ele vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo, porque ele sabia que ali havia um tesouro de inestimável valor. Isso é o versículo 44. A segunda parábola, o reino dos céus, é comparado à ação de um negociador de pérolas. Em busca das melhores, ele passa a negociar os valores, procurando também
os melhores preços e os mais baixos. Mas ao deparar-se com uma pérola como nunca havia visto antes, o homem nem perdeu tempo de pechinchar. Sabia que ali valia o que estava sendo pedido, então ele vendeu todos os seus bens e comprou essa valiosíssima pérola. Tanto o lavrador quanto o negociante fizeram de tudo para obter o tesouro, entregando tudo o que possuíam para obtê-lo, sabendo que era algo muito melhor do que todas as suas posses somadas. Então, compreendendo o valor, a importância daquele precioso bem que eles encontraram, eles entenderam que era necessário abrir mão de tudo aquilo que eles possuíam, por mais que eles tivessem apego pelas suas coisas, por mais que eles tivessem uma história por trás das suas coisas, eles sabiam que era mais importante abrir mão daquilo em prol desse tesouro valiosíssimo. Neste engajamento, então, dos dois, houve desprendimento pela compreensão de terem obtido algo muito melhor que até então nem sabiam que existiam. Quando aplicamos esse exemplo, então, ao reino de Deus, percebemos que não se trata de valores materiais. Esse tesouro é concernente às coisas espirituais, que não se podem ser compradas. Aceitar esse tesouro requer comprometer-se de forma integral e a ponto de abrir mão de tudo que se tinha antes para poder viver o reino de Deus de maneira plena, de maneira integral. Ao contar essas parábolas, Jesus orienta os seus discípulos sobre o valor do reino de Deus e os desafia a se envolverem integralmente no reino de Deus. Esse mesmo desafio permanece aberto para nós nos dias de hoje. Eu vou ver duas lições importantes sobre esse desprendimento das coisas materiais, sobre esse desprendimento das realidades concernentes a esse mundo para vivermos a integralidade do reino de Deus. A primeira lição é que o reino de Deus fornece segurança e paz, mesmo diante das preocupações diárias. Então, essas duas parábolas, elas falam desse desprendimento, mas para entender um pouco melhor o reino, a gente precisa caminhar um pouco mais na palavra de Deus. Em Mateus 6, 25 a 34, ele vai explicar um pouco sobre essa realidade, como Deus fornece segurança, paz, mesmo diante das preocupações quando nós vivemos no reino de Deus. Então, diariamente nos deparamos com milhares de situações que tentam tirar a nossa atenção do reino de Deus. Aí nós estamos vivendo um período desses, onde o que não faltam são motivos para podermos tirar a nossa atenção do reino de Deus. Inclusive, eu estava vendo um comentário, até compartilhei esse comentário nas redes sociais, de um pastor conhecido meu, e ele coloca ele pontua da seguinte maneira, eu não vou lembrar as palavras exatas, mas só para ter uma ideia, eu achei muito interessante o comentário que ele faz, o reverendo Jailson de Limeira. Ele traz o seguinte comentário, ele fala assim, olha, imagine que você acorda certo dia e descobre que você passou um ano inteiro comendo apenas Doritos e Fandangos. E aí, como você se depara diante dessa situação, de baixo valor nutritivo, de uma alimentação tão precária e tão ruim? Então ele fala assim, quando nós olhamos para esse ano, nós vemos que passou um ano de pandemia. Um ano em que as pessoas frequentaram pouco as igrejas, maratonaram séries atrás de séries, leram todo tipo de post de política e de outras coisas que existem, tiveram opiniões das mais diversas sobre os mais diversos assuntos, mas se afastaram de Deus, se afastaram da comunhão da igreja, se afastaram da devoção pessoal, se afastaram da leitura da palavra. Então é como se tivesse passado um ano inteiro, se alimentado de uma maneira terrível, chega no final daquele ano, você está ali fraco, desnutrido, espiritualmente falando, deficiente diante da vida com Deus. Portanto, nós precisamos refletir sobre isso, Vivemos esse tempo onde as distrações da vida, elas tentam nos tirar o foco e fazem isso com muita facilidade da vida com Deus, do reino de Deus. Então, nunca se viu uma facilidade tão grande para você poder dispersar a sua atenção. Então, você abre o celular, você tem ali uma gama enorme e variada de coisas para distrair você. Então, se você tem joguinho no celular, o joguinho ele vai te dar avisos constantes, você precisa jogar de novo, você precisa jogar de novo, liberaram uma pista nova, liberaram uma tela nova, você tem um prêmio que você tem que resgatar e você fica ali toda hora voltando aquele jogo. Ou então as redes sociais, o Facebook notifica, o Instagram notifica, e tantas outras redes sociais que já existem,
ficam ali o tempo todo falando, você precisa voltar aqui, você precisa ler, você precisa ver, você precisa olhar, você precisa... E aí o seu tempo vai ficando concentrado nesse tipo de informação. E aí nós falamos, nós não temos tempo de ler a palavra de Deus. Mas é claro, você leu tanta coisa no dia que às vezes sua mente já está cansada, você já não aguenta mais e você está ali, sem nenhum conhecimento espiritual efetivo, mas um monte de conhecimento fútil, que não vale nada, que não te leva a lugar nenhum, está ali agregado a você. Ou pior, você entra em discussões, né, sobre política, sobre futebol, e ali faz inimigos, cria inimizades, se cansa, se estressa, se irrita por causa de opinião do fulano, opinião do ciclano, porque ciclano falou isso, é um absurdo, e pronto. De repente você está ali indignado, revoltado, criou inimigos, fechou portas à pregação do evangelho por causa de uma coisa fútil, que não vai te levar para o céu, que não vai levar essa pessoa para o céu, que não vai resolver sua vida com Deus e que nem é relevante no reino do Senhor. Então, nós precisamos repensar e observar com cuidado, porque nós temos vivido um tempo onde as distrações da vida, elas influenciam muito para que nos afastemos de Deus, da comunhão com o Senhor e assim, consequentemente, da vida no reino de Deus. O convite de Jesus, portanto, é para que nós revistamos da segurança que o reino de Deus nos traz, ao invés de deixarmos nos paralisar diante das preocupações diárias. O versículo 27 do capítulo 6, ele vai dizer assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Contudo, quando buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar em nossa vida, Deus promete suprir as nossas necessidades. Está lá em Mateus 6, versículo 33. Assim, o reino de Deus traz satisfação e a existência e confiança no sustento divino. O mestre sempre denunciou as preocupações excessivas com questões de vestuário e sobrevivência. Tais preocupações, como apresentadas em Mateus 6, 25 a 34, podem nos pressionar, nos aprisionar numa vida de ansiedade, algo danoso, pois nos priva pelas preocupações constantes e pelo excesso de ansiedade de uma vida tranquila, de um tempo de qualidade com a família, bem como do envolvimento coerente na sociedade e na igreja, por parte do nosso testemunho cristão. Então, uma das coisas que ele vai trabalhar é isso. Nós precisamos parar um pouco na nossa vida e aprender a confiar mais em Deus, descansar mais na soberania de Deus. Então, esse desprendimento com as coisas do mundo, para essa confiança em Deus, ela precisa ser uma realidade na nossa vida. Isso não significa irresponsabilidade nos nossos atos. Então, não é porque eu confio em Deus, que eu não tenho medo da morte, que eu vou ser irresponsável. Não, não é isso. Você tem que ter responsabilidade nos seus atos, isso faz parte da nossa vida. Mas nós precisamos também confiar mais em Deus, descansar mais na soberania de Deus, sabendo que Deus é o Senhor da nossa vida, Senhor da nossa história. Então, nós vivemos a nossa vida, e precisamos afastar, e a vivência no reino do Senhor, ele tira, aos poucos, vai tirando de nós essa ansiedade da vida, porque nós aprendemos a confiar na direção, na soberania de Deus. Você fala de reino de Deus, nós falamos de um reino espiritual que já está entre nós, se tornará físico depois da retorno de Cristo com um novo céu e nova terra. Mas hoje ele ainda é apenas espiritual, é um reino que já está entre nós, mas ainda não plenamente. Nós vamos falar disso um pouco mais para frente. Mas quando nós olhamos para exemplo de um reino de Deus entre nós temos algo que lembra, bem assim, vamos dizer assim, que traz uma luz para a gente, que está lá no Antigo Testamento. Então, quando Deus conduzia o seu povo, você vê como é que Deus trata de uma maneira muito mais direta com o povo, fornecendo o alimento, fornecendo a água quando se faz necessária, fornecendo a proteção, guardando para que haja saúde, para que haja durabilidade nas roupas, no caso do povo de Israel no Êxodo, na caminhada pelos 40 anos do Egito. Então, tudo aquilo você vê, o cuidado direto de Deus para com o povo. O povo que era o seu povo, que era o reino do Senhor. Então, ali a gente tem um vislumbre, bem assim, nevoado, sobre o que é o reino de Deus. Quando nós olhamos para o reino de Deus que Cristo está ensinando, que está chegando entre nós com a pessoa de Cristo Jesus e que dura até o retorno de Cristo, onde ele se tornará pleno e completo depois do juízo final, nós falamos de um reino onde Cristo é o Senhor da nossa vida, Lembra? Quando nós nos tornamos cristãos, nós fazemos parte do corpo de Cristo, a igreja.
Então, a vida com Deus não é uma vida solitária. Não, porque eu posso nunca ir na igreja e ter um bom relacionamento com Deus. Não tem. É bobagem você pensar nisso. Porque vida com Deus significa vida no corpo de Cristo. Então, não é só a minha vida pessoal. A minha vida pessoal tem que estar boa também, para que eu seja uma ferramenta útil dentro do corpo. Mas a vida comunitária, ela está ligada de uma maneira insolúvel com a vida com Deus. Então nós vivemos o corpo de Cristo, nós somos parte, membro do corpo de Cristo. Então você fala assim, não, porque eu quase não uso esse dedo mindinho, então eu posso tirar ele que não me faz falta. Se você tirar ele, você vai ter um problema sério, porque ele tem vários ligamentos, ele está ligado ao corpo. Então, se você tira ele e põe para lá, ele vai apodrecer, vai estragar, e vai, mas é o meu dedinho, mas ele vai apodrecer, vai estragar e vai virar osso e pó. Então, não tem essa de eu sou cristão e vivo carreira solo, né? Não frequento a igreja, posso ficar à vontade. Isso é a hipocrisia, isso não, biblicamente falando, é incoerente. Portanto, nós precisamos aprender nessa vivência do reino de Deus, que Deus cuida de nós. Então, Cristo é o cabeça da igreja, ele norteia a nossa vida. E ele também é aquele que nos dá sabedoria, proteção, discernimento. Então, como que a gente sabe que, por exemplo, eu não posso encostar no fogo porque senão eu queimo? Porque o nosso cérebro tem essa compreensão e envia a mensagem aos meus membros falando, não estica e não coloca no fogo. Então, Cristo é o cabeça da igreja. Quando nós confiamos nisso, quando nós vivemos isso, quando nós acreditamos nessa realidade, nós vivemos para a glória do Senhor segundo a direção dele na nossa vida. E isso traz paz ao nosso coração e diminui a ansiedade. Então, aquela ansiedade que às vezes nós temos na adolescência, será que eu vou casar? Será que eu vou arrumar um emprego? Será que o que eu vou fazer da vida? Isso aí a gente dilui quando nós confiamos na soberania de Deus. Então eu tomo as minhas decisões, eu tomo minhas atitudes, e aí é interessante observar que nós temos que procurar diante do Senhor, então, a sabedoria para tomar as decisões. Lembrando que Deus, ele nos dá sabedoria, ele nos confere sabedoria para tomar corretas decisões, do que ficar sentado pedindo que Deus manda no colo da gente o que a gente precisa. Então, peça a Deus sabedoria. A Bíblia fala, né? Peça ao Senhor sabedoria e ele dá liberalmente. Está lá em Tiago. Então, viva essa realidade, buscando o Senhor sabedoria e a direção para poder colocar em prática, para viver de maneira prática o reino de Deus entre nós. Ele já está entre nós, então desfrute, viva, confie, viva a segurança que o reino traz para nós. Segunda lição que nós podemos aprender, que o reino de Deus encontramos a realização mediante o compromisso e renúncia. O reino de Deus, então, revelado em Jesus, traz sentido e completude à vida. Por isso, o lavrador e o comprador de pérolas abandonam tudo por um bem de maior valor. E esse é o convite que Jesus faz a todas as pessoas. Viver por esse reino é encontrar o que é essencial para a vida. Por isso, não há espaço para inquietações quanto ao amanhã. Está lá em Mateus 6, versículo 34. Além disso, o envolvimento com o reino produz justiça, que não é um valor abstrato, mas se manifesta na horizontalidade da vida e no relacionamento das pessoas entre si. Não há como se definir como discípulo de Cristo ficando indiferente às pessoas e aos dramas que tocam o mundo e a sociedade. Como testemunhas do reino, podemos ser sinal da graça e justiça nos espaços onde estamos, ajudando pessoas e famílias a encontrarem sentido para a vida em Jesus e no anúncio do seu reino. De igual modo, somos chamados a nos envolver com os problemas que tocam os bairros, as cidades onde vivemos, com a vista a levar a esses lugares os sinais da esperança trazidos pelo reino de Deus. Paz, amor, justiça, compaixão, fé. Somos, portanto, chamados para viver no mundo como sal e luz, ou seja, fazendo efetivamente a diferença onde nós estamos inseridos como indivíduos e como igreja, né? A palavra de Deus nos fala, e nós sempre reforçamos isso, nós não somos chamados a viver uma subcultura gospel, mas uma contracultura. Isso significa viver no mundo, interagir com o mundo, aplicando no mundo princípios e valores do reino de Deus. Nós conhecemos princípios e valores que são muito maiores do que o que nós temos nesse mundo. Por isso nós devemos abrir mão daquilo que às vezes nós temos costume de fazer, eu sempre fui assim, é assim que eu faço e pronto, é questão de orgulho. Então abra mão disso, porque o valor que o reino traz para nós é infinitamente maior. Viva para a glória do Senhor no reino de Deus. E essa vivência no reino de Deus aqui na terra, que já está entre nós, mas ainda não plenamente, significa praticar e colocar em prática
valores que já existem nesse reino. Então eu coloco em prática o amor, a justiça, a paz. Então tudo aquilo que depende de mim, ou que está ao meu alcance para fazer em prol desses valores, eu faço. Então eu busco a paz, empenho por alcançar. Minha palavra é sim, sim, não, não, aplicando e buscando a prática da justiça, o amor, exercito o amor ao próximo como a mim mesmo, que faz parte da suma da lei, né? Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então repara que tudo isso faz parte da prática cristã. Quando eu vivo para a glória do Senhor nesse mundo, eu tenho que fazer a diferença nesse sentido. Então eu não posso ser uma pessoa causadora de divisões. Eu não posso ser uma pessoa que não, porque eu tenho certeza, eu tenho convicção disso aqui, e eu mato e morro por causa disso. Irmãos, se não é o Evangelho de Cristo Jesus, não é o reino de Deus, qualquer outra coisa é bobagem, é passageira, vai ficar aqui na terra. Então não crie inimizades por causa de qualquer outra coisa que não seja o reino de Deus. Mesmo assim, não é você que vai procurar inimizade, mas às vezes as pessoas se afastam de nós por causa da dureza do coração. Mas o nosso papel é buscar a proximidade, apesar de tudo. Então é respeitar, é praticar o amor, é falar do amor de Cristo à pessoa, é ter paciência, é perdoar, mesmo quando a pessoa não pede perdão, e aprender a lidar com opiniões diferentes, para que você tenha sempre portas abertas à pregação do Evangelho. Então não importa que nessa vida você ter razão com relação à política ou com relação ao futebol, importa nessa vida ter a abertura em todos os ambientes e para com todas as pessoas, para você pregar o Evangelho, para você falar do amor de Cristo. Então no que depender de você, essa abertura tem que existir. É claro que às vezes a dificuldade é por conta da pessoa que cria, mas da sua parte, mantenha as portas abertas. Então, se for preciso abrir mão de convicções políticas, abra mão de convicções políticas. Se for para abrir mão de futebol, abra mão de futebol. É o que Paulo fala, quando ele está falando com relação à carne, por exemplo. Se for para que a pessoa que é neófila, a pessoa que é fraca na fé, possa ouvir o Evangelho, possa entender a mensagem do Senhor, fique sem comer carne. Mas faça isso para a glória do Senhor, por amor àquela pessoa que está ali do seu lado. Fala, mas não tem problema nenhum comer carne, a palavra de Deus fala que não tem problema, eu vou comer assim mesmo, dane-se a pessoa, se ela não acredita, se ela acha que isso que é carne sacrificada a ídolos vai trazer algum problema, o problema é dela com Deus, eu vou comer porque pode. Isso não é atitude cristã, nem de alguém que pertence ao reino do Senhor, que Paulo ensina, fala, não, eu vou me submeter a essa coisa. Carne é uma coisa que eu amo, que é gostosa, que eu me deleito com aquilo, eu sei que não me faz mal nenhum, mas por amor àquela pessoa que acha que faz mal, eu não vou comer. Velho, isso é humildade, isso é o amor ao próximo, isso é o que Deus espera de nós como cristãos no reino do Senhor, que já está entre nós. Precisamos praticar e viver isso no nosso mundo para fazer a diferença, para mostrar que o cristianismo, ele transforma corações e ele impacta a sociedade de uma maneira positiva, que traz para esse mundo uma noção do que é o reino de Deus. Se é um reino espiritual, quem que vai trazer a praticidade, o exemplo físico disso? Nós, como igreja de Cristo. O reino de Deus, portanto, já está entre nós, né? Lucas 17, 20 e 21, Cristo vai falar sobre isso. Mas ele ainda não está plenamente. Mateus 25, 34 fala sobre isso. Nós o vivemos pela fé e o valor que damos a este reino se revela nas atitudes que temos em relação a ele. Isso nos leva a fazer uma pergunta para nós mesmos, né? Qual tem sido o nosso compromisso com o reino de Deus? O que eu tenho feito na minha vida que realmente indica que eu estou comprometido em viver e praticar o reino do Senhor na nossa vida? Então a gente tem que pensar e refletir sobre isso. Porque se eu estou se eu estou afastando as pessoas de mim, fechando as portas da pregação do Evangelho, por causa do meu jeito de falar, por causa do meu jeito de ser, por causa das minhas convicções, eu não estou vivendo o reino de Deus. Eu estou dando um mau testemunho do que é ser cristão. Então eu preciso repensar as minhas atitudes, corrigir as minhas ações, para poder ser um bom testemunho do amor de Deus na sociedade, né? E para mostrar para as pessoas o que é o glorioso reino de Deus que já está entre nós. Por que ele não está plenamente? Porque ainda há o pecado, ainda há a maldade, ainda há uma série de coisas que não são do reino de Deus. Onde nós vamos viver isso? Nosso corpo é mortal, é corruptível. Quando o reino de Deus se torna pleno? Quando Jesus voltar, onde receberemos um corpo incorruptível, onde todos os pecados serão devidamente punidos pela eternidade, e onde então Cristo renovará, Deus renovará céu e terra para que vivamos para a glória do Senhor.
Concluindo, irmãos, as parábolas da pérola e do tesouro, aprendemos que o valor do reino de Deus é infinitamente maior do que qualquer bem deste mundo, sendo o seu efeito em nossa vida algo incomparável. Aprendemos também que a questão da renúncia de algo por um bem maior é importante, pois revela a atitude que Cristo espera daqueles que se envolvem com o Evangelho. O comprometimento com o reino requer renúncia e reconhecimento do seu valor na nossa vida e na sociedade que vivemos. Aqueles que vivem o reino de Deus são chamados a não se orientar pelas preocupações da vida, mas a confiar no Senhor e, vivendo essa confiança, espalhar o Evangelho de Cristo Jesus, proclamando a presença do reino de Deus entre nós, que é a realidade viva do Espírito Santo que nos conduz, que nos guia no caminho que devemos andar, e da paz que excede todo o entendimento que toma conta do nosso coração. Deus nos ajude a vivermos o reino de Deus entre nós de maneira abnegada, abrir mão das coisas desse mundo para vivermos integralmente o reino em nós. Aprender a fazer escolhas, tomar decisões na vida, tendo isso em mente. Falando, eu não sou cidadão desse mundo, eu sou cidadão do reino dos céus, que está nesse mundo, então eu vivo aqui. Mas a minha cidadania é celeste, portanto, eu vivo aqui, eu trabalho aqui, eu caminho nessas estradas, mas com um coração transformado por Deus, com princípios e valores que vão muito além do que a lei, do que a Constituição diz, porque eles são norteados pela palavra de Deus e instruídos pelo Espírito que habita em mim, para que eu os pratique de maneira plena e gloriosa. Viva o Evangelho de Cristo, pregue o Evangelho de Cristo, você vai ser o melhor cidadão que esse mundo já conheceu. Porque você é um cidadão do reino de Deus, então você se torna um bom cidadão em qualquer sociedade que você for inserido. Claro que há perseguição, mas aí é um assunto diferente. Que Deus nos abençoe e nos ajude a abrir mão de tudo que esse mundo nos oferece para vermos integralmente no reino de Deus. E que Cristo seja aquele que norteia a nossa vida. E a palavra do Evangelho, a Bíblia de maneira geral, a palavra de Deus, seja de fato a nossa única regra de fé e prática. Deus nos abençoe. Vou fazer uma oração. Senhor, eu te agradeço pelo dia, pela bênção de podermos estudar a Tua Palavra. Obrigado pela Tua Palavra que é traduzida na nossa língua, que é viva e eficaz. Obrigado, Pai, porque o Teu Santo Espírito nos dá sabedoria e compreensão da Tua mensagem. Ajuda-nos a colocar em prática, Pai, o que aprendemos, para vivermos para a glória do Teu Santo nome, como cidadãos do Teu reino, mas cidadãos também nesse mundo. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Pai, e dá-nos um dia abençoado pelo Senhor. Clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Bom dia. Até a próxima, com a graça de Cristo Jesus.